Meus amigos, boa noite. Hoje eu vou tratar um pouquinho sobre política internacional. Bom, todo mundo sabe que eu estou aqui no projeto Roraima, na cidade de Boa Vista, mas esta semana eu não resisti e dei um pulinho na Venezuela. Fui acompanhada por Arielle, que é uma outra motociclista aqui de Boa Vista, e lá fomos recebidos por uma família de brasileiros que moram há aproximadamente 7 anos na região. Gente, a situação é muito mais do que vocês possam imaginar. Quando Hugo Chávez faleceu, que Nicolás Maduro assumiu, o poder, ele foi super aceito pela população. Afinal, ele era o sucessor, Hugo Chávez fazia um bom governo, então existia uma aceitação muito grande da população em relação a Maduro. Só que de 2 anos para cá, ele faliu o país. Então, para vocês terem uma ideia, ele começou confiscando as grandes empresas. A princípio, confiscava, sucateava o salário e não fazia nenhum tipo de investimento. E, por fim, decretava falência. E assim ele foi fazendo, com empresas, com hotéis, com restaurantes e agora, recentemente, com padarias. A Venezuela, ela não produz absolutamente nada. Absolutamente nada. São tribos indígenas que estão espalhadas por todo o país. E assim, tudo que girava lá dentro era em torno da importação. Então aquilo que era, entre aspas, produzido lá dentro, era fruto do que era importado e que entrava no país. Aí ele fechou as barreiras, fechou todas as barreiras, Não existe mais nenhum tipo de importação, principalmente a que vem dos Estados Unidos. Ele acabou com o Congresso, com o Senado, com o processo eleitoral. Isso não existe mais na Venezuela, é ditadura pura. Quem for contra o governo é morte, não é nem prisão. Hoje em dia já não se prende mais, já se mata de uma vez. A ordem foi contra o governo, morre. E por conta disso, a população está em estado de miséria. Se um pai de família conseguir sair da Venezuela para comprar algum artigo aqui no Brasil e levar alimento para sua família, esse alimento não chega. Porque durante as barreiras policiais que vai passando até chegar em sua cidade, se for detectado no veículo algum artigo importado, seja ele alimento, água, ou o que for, a polícia confisca, porque a ordem não pode entrar nenhum artigo importado. Se ela não produz nada, ou seja, qualquer alimento que você traga para sua família, ele é importado. Eu fiquei lá durante 2 dias, não pude fazer nenhum tipo de ligação telefônica, o telefone não funciona. A empresa de telefonia foi confiscada e a de internet também. A internet, os venezuelanos chegaram a ficar 45 dias sem. E agora retornou. Mas assim, parcialmente. Você mal consegue mandar um oi. E aí cai a conexão e você não consegue falar com mais ninguém. Então assim, o combustível. Gente, 1 centavo é o litro do combustível. O venezuelano, ele chega na fila do posto de gasolina por volta de meia-noite, 1 da manhã, para tentar conseguir abastecer no dia seguinte por volta de 3 ou 4 da tarde. Que periga ele chegar na fila e ainda não conseguir fazer esse abastecimento. Tanto que durante o meu período de pilotagem, eu cheguei a pilotar durante quilômetros, vendo filas de famílias tentando abastecer os veículos. Fora o conjunto de carros que foram passando por mim, cheio, aquelas SUVs, cheias de galões em cima, seja com água ou combustível, fugindo da Venezuela. Então a gente viu um grande número de venezuelanos fugindo com veículos e fugindo a pé com suas roupas. Então assim, a situação é muito delicada, é miséria pura. Lá não pode ter eleição, não tem congresso, a situação está incontrolável, não tem água, algumas regiões não têm luz, e como o serviço não é cobrado, então você também não pode reclamar a ausência. Então eles mandam da forma que quiser. O dinheiro, para vocês terem uma ideia, no passado, 1 bolívar equivalia a R$1. Hoje é necessário 1.000 bolívares para você ter R$1. E recentemente ele ainda decretou que algumas notas iriam sair de circulação. Ele decretou do dia para a noite que aquela nota não valeria mais, que você teria só o dia seguinte para fazer o depósito no banco. Isso foi uma loucura, porque teve famílias que não conseguiram se deslocar até as regiões que têm unidades bancárias e várias pessoas se suicidaram. Vocês não fazem ideia do volume de suicídios
que ocorreram por conta da crise, porque não tem salário, não tem o que comer, tá vendo a família morrer de fome, pele e osso, e alguns empresários, né, alguns não, muitos, não estão aguentando a situação, estão se matando. E com esse negócio de que a moeda perde valor do dia para a noite, aí acontecem os maiores casos de suicídio. Nesse momento, essas notas que foram obrigadas a sair de circulação, ela ainda está valendo até o dia 20. Então a gente não sabe se depois do dia 20 vai ser renovado para ela valer mais um período ou se vai extinguir de vez. Só que com a desvalorização da moeda, do Bolívar, né, em específico, causou-se um terceiro problema. Além da fome e da miséria, tem as quadrilhas que estão comprando Bolívar e devido ao papel moeda ser de alta qualidade, eles estão transformando essas moedas não, esses papéis, né, em dólar. Então agora já virou um caso de Polícia Federal, Interpol, porque estão falsificando o Bolívar para dólar. Então o problema está muito maior do que vocês possam imaginar. A polícia confisca tudo, aquilo que ela não confisca, ela cobra propina, porque ela também não tem salário. Então o meio que ela tem de se manter é cobrando propina. Gente, é muito triste ver uma nação vendida, uma nação roubada. Ou seja, a Venezuela hoje, ela produz ladrões, porque é um roubando o outro para tentar comer. E aqui está uma invasão em Boa Vista, porque eles estão como mendigos, vagando pelas ruas, à espera de algum tipo de alimento. Os brasileiros, por sua vez, também não conseguem dar emprego para eles, porque eles roubam os brasileiros também. Então a situação é muito complicada, é além do que vocês podem imaginar. Eu pilotei pelo Gran Sabana, foi indescritível a sensação de pilotar de tão belo que é o local e, ao mesmo tempo, tão assustador pela situação que o país está passando. Já estou de volta no Brasil, estou segura, não aconteceu nada de grave comigo. Passei pela fronteira sem problema algum, tanto na ida quanto na volta, mas o medo sempre fez parte. Então, assim, é muito triste eu ter que presenciar a ditadura como ela está. Infelizmente, eu estou vendo que esse país... eu não vejo nenhuma possibilidade de melhora, pelo contrário, a gente não consegue visualizar isso. E eu voltei da Venezuela encantada pela paisagem e triste pela situação de miserabilidade. Eu sei que meu relato não é muito legal, mas a gente precisa contar a realidade do que está acontecendo no país. Não é só olhar a paisagem, fotografar e dizer que o local é bonito. Então, esse foi o meu desabafo em relação à Venezuela, né? É com tristeza que eu volto de lá, um país tão belo e roubado. Então, deixo aqui meu desabafo. Vamos continuar amanhã dentro do projeto Roraima e agora vou conhecer as outras regiões. Gente, não consegui conhecer o Monte Roraima, tá? Para minha surpresa, o Monte Roraima fica na Venezuela. Gente, não existe a mínima possibilidade de eu ir até lá, porque eu teria que pilotar um pouco mais para dentro, coisa de 300 quilômetros para dentro da Venezuela, para de lá deixar minha moto num ponto específico e subir a pé durante 3 dias, depois ficar um dia no monte e mais um dia para descer. Com essa situação de guerra, como que eu vou atravessar isso a pé e deixar minha moto lá embaixo? Impossível. Então, infelizmente, o Monte Roraima eu não pude conhecer, mas nos próximos dias eu vou começar a soltar imagens do Gran Sabana e vocês vão poder aproveitar um pouquinho da parte boa que foi a Venezuela. Uma boa noite a todos e em breve eu dou mais notícias.